Olá, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Vamos começar o nosso webinar FinOps Azure, otimizar para inovar. Meu nome é Amanda, sou do time de sucesso do cliente da SGA. Antes de começarmos, gostaríamos de dar alguns recados. O primeiro deles é que estamos ao vivo, por isso pequenos imprevistos podem acontecer, como variação do sinal de internet. Se isso acontecer, eu peço que aguardem, pois voltaremos assim que o sinal for restabelecido. Aproveitem o campo de comentários do LinkedIn, localizado na lateral da tela, para interagir e enviar dúvidas a qualquer momento durante a transmissão. Bem, chega de recados, agora eu dou boas-vindas ao Flávio Monduzzi. Bom dia pessoal, bom dia Amanda, obrigado pela Bom apresentação. dia, Flávio. Meu nome é Flávio, sou o CEO da SGA, sou responsável pela área de sustentação, de experiência do cliente, junto com o time da Amanda aqui também pela parte de sucesso do cliente. Então a ideia hoje desse nosso bate-papo, né, é trazer um pouco da SGA, como ela se posiciona sobre governança de custos, sobre FinOps, e como a gente tem ajudado os nossos clientes a alcançar resultados, a inovar, a performar, otimizar o seu ambiente em nuvem, né? A ideia é trazendo isso, e durante esse bate-papo a gente vai conseguir apresentar um pouquinho das nossas ações, do nosso trabalho, da nossa forma de conduzir esse tipo de projeto aqui dentro. Vamos falar um pouquinho também de uma ferramenta desenvolvida aqui pela SGA, que já está no marketplace da Microsoft, que vai também trazer um pouquinho desses conceitos de FinOps. Então, a ideia é que seja um bate-papo super informal, leve, que vocês possam, de fato, interagir com a gente aqui dentro do campo de comentários, para que a gente tenha uma sessão de bate-papo, uma sessão de tirar dúvidas, de falar um pouquinho sobre os desafios que a gente vem enfrentando, as dúvidas os principais questionamentos dos nossos clientes, como é que a gente trabalha com esse tipo de personalização. Então, acho que vai ser um papo super legal, super relevante para todos nós, né? Porque a gente também vai aprender muito aí com as dúvidas, com os comentários que forem colocados. E é isso. A gente vai contar agora, né, Amanda, com a presença do ilustre convidado aqui, o Fábio Rara, da Microsoft. Então, que também vai fazer uma apresentação, vai se apresentar aí, né, Fábio? Perfeito. Bom dia a Então, todos, bom dia fique à Flávio, bom dia vontade. Amanda. Bom Bom dia. dia, Rara. Pessoal, obrigado pela disponibilidade também, pela oportunidade de falar com o público também, pelos convidados da SGA. Então, rapidamente, eu queria me apresentar também para que todos não saibam quem que é o Rada, quem que sou eu. Então, deixa eu estar carregando aqui minha apresentação. Só um instante aqui. Ok, carregou. Então, vamos lá. Então, meu nome é Fábio, trabalho aqui na Microsoft no time de Azure, né, ou Azure, como você achar melhor pronunciar. Eu sou responsável pela parte de audiência para developers na Microsoft e também sou um GTM Manager, responsável por soluções de aplicações na nuvem, né? E quando a gente fala de aplicações na nuvem, significa soluções como Kubernetes, como App Services, Serverless Computing e assim por diante. Tá? Essa é uma apresentação que eu preparei, muito mais focado, na verdade, de otimização de custos. Então, o que a Microsoft tem de metodologia para poder auxiliar os clientes a fazer o gerenciamento de custos? Tá? Então, ponto rapidamente, quero explicar um pouco o que vem a ser a visão, o modelo de otimização de custos que nós usamos, que é baseado no Well Architected Framework, ou WAF. Então, o que vem a ser isso? Depois, um pouco mais sobre otimização de custos e alguns recursos que você pode utilizar e os próximos passos. Tá? Muito sim, claro, alinhado com o que a SGA já vem fazendo no mercado, um trabalho bem interessante em cima de FinOps. Tá ok? Então, antes de mais nada, antes de começar a entrar no tema de otimização de custos, é importante entender que a Microsoft já tem trabalhando uma metodologia de como é que ela pode passar melhores práticas de utilização de nuvem para os clientes. E um modelo disso, nós chamamos isso de Well Architected Framework, ou arquiteturas bem projetadas. Basicamente, são metodologias focadas em 5 pilares: em confiabilidade, otimização de custos, excelência operacional, eficiência de performance e segurança. Tá ok? Então, o que ela fez? Ela pegou as melhores práticas, as recomendações da Microsoft, como é que você vai planejar o seu ambiente olhando esses 5 aspectos.
E um desses aspectos faz total sentido nessa conversa aqui sobre FinOps, tá? Que é justamente otimização de custos. Tá? Quando a gente fala de otimização de custos, necessariamente não quer dizer redução de custos. Eu acho que existe um pouco de engano do mercado de achar que, quando a gente fala de FinOps ou falamos de otimização de custos na nuvem, quer dizer economia. Não necessariamente, mas utilizar o seu budget da melhor forma possível para gerenciar os custos na nuvem. Usar de forma mais inteligente. Esse que é o ponto dessa conversa toda. E aí, pensando um pouco mais nesse aspecto, é justamente isso. Então, saibam que existe sim um material, ele é oficial, é público, não depende de, olha, será que eu tenho que ter algum acesso especial a esse conteúdo? De forma alguma, tá? Esse é o conteúdo público, eu vou colocar aqui depois no final os links, para que vocês possam acessar, aprender, inclusive tem até treinamentos de graça, tá? Mas ele é focado justamente nesses aspectos. Primeiro, a gente quer que os clientes criem workloads, seu serviço na nuvem com confiança. Porque a pior coisa que pode existir é você começar a utilizar a nuvem da forma errada. Você começar errado e depois o trabalho de reorganizar é muito pior. Então, a gente quer que as pessoas usem, mas usem da forma correta. Tá? Outro ponto bem interessante, não são dicas extremamente complexas ou recomendações muito complexas. São pontos que vão ajudar muito vocês a utilizar a nuvem. Tá? E é isso que a gente quer. E um ponto interessante é, a gente obviamente tem esses 5 focos, mas recentemente nós colocamos também um outro foco, que não é o foco dessa apresentação, que é a parte de sustentabilidade. Então, como é que implemento sustentabilidade de forma bem projetada em nuvem, tá bom? Mas vamos focar então no nosso Well-Architected Framework, ou WAF. Então, quando vocês ouvirem falar desse termo, já sabe do que se trata, tá ok? E justamente esse ponto aqui, dos 5 pilares, obviamente a gente passaria até vários dias falando sobre esse assunto. Mas o que eu quero abordar hoje com vocês é justamente um desses pilares, que é a otimização de custos, tá? Que é bem interessante. Tem um link aqui que vocês podem ver mais a respeito, que é o aka.ms/architecture/framework, tá bom? Mas se você entrar buscar por otimização de custos no site da Microsoft ou do Azure.com, você já vai cair nesse material, tá ok? Então não se preocupem, é bem fácil de localizar. E vamos falar um pouco mais sobre isso. O que vem a ser essas práticas quando a gente fala de otimização de custos? Cada um daqueles 5 pilares tem aspectos específicos que a gente acaba olhando do lado do ponto de vista técnico. Porém, para a otimização de custos, nós vamos abordar alguns pontos, como o que vai ser o benefício híbrido, que é extremamente importante. Aliás, uma informação interessante aqui. Quando você trabalha com FinOps, não tem como você desvincular o lado técnico e o lado comercial da solução. Tá? Não tem como. Inclusive, esse é uma das coisas. Quando a gente fala que o novo profissional de nuvem, ele tem que saber custos, tem. Ele é obrigado a saber custos, porque senão ele constrói uma solução não utilizando os melhores benefícios. O Hybrid Benefit, eu vou falar daqui a pouco sobre o que se trata, mas é algo extremamente importante que o time de FinOps tem que saber. Outro ponto importante sobre instâncias reservadas. O que vem a ser isso? Né? Qual que é o benefício? Eu tenho que saber? Sim. E você vai reparar que muitas coisas aqui são similares em outros provedores de nuvem, tá? Porque as metodologias são muito similares, tá? Não, você tem alguns planos, óbvio, de otimizações, mas é importante você saber isso. Outro ponto importante, por que é importante fazer o shutdown, né, dessas VMs e fazer o resize, que é, será que eu estou usando as VM no tamanho correto? Aquela solução, eu precisava ter uma VM gigantesca, daquele tamanho, ou com muita memória, com muito processador, será que realmente preciso? A utilização dela é necessária desse tamanho? Então, esse é um ponto interessante. E, obviamente, o outro ponto que é mover para PaaS. Quando a gente fala de mover para PaaS, quer dizer, sair do modelo de máquina virtual, que é IaaS, Infraestrutura como Serviço, e mover para a plataforma como serviço. E aí, quando a gente fala de plataforma como serviço, mas por que isso aqui é melhor? Porque, primeiro, quando eu deixo de gerenciar alguns aspectos que o IaaS me obriga, como sistema operacional, patches, esse tipo de coisa, eu economizo tempo, também dinheiro, obviamente, porque eu deixo o meu profissional não precisa mais usar o tempo dele para ficar gerenciando patches, não faz sentido, né? E ele vai se dedicar com o que realmente importa. Então, há sim também uma economia nesse aspecto, quando a gente move para uma solução baseada em PaaS. E aí, um pouco mais sobre esse aspecto. Algumas ações que são muito importantes. Então, se você está aqui nesse webcast e quer saber um pouco mais sobre FinOps, alguns pontos são obrigatórios.
E aqui nós temos algumas ações que são recomendadas. A primeira delas, primeiro, saber gerenciar budget. Uma das coisas que a nuvem permite é você criar budgets dentro da sua assinatura, dentro do seu ambiente do Azure, para que você controle por projetos. Tá? Isso é muito importante. Você consegue criar por exemplo, no caso do Azure, nós temos um conceito de resource groups, que são como se fossem os grupos onde você coloca suas aplicações, seus serviços. Eu posso travar um budget para aquele grupo, porque aí eu sei quanto ele vai gastar. Né? Outro ponto importante, melhorar os workloads de segurança, porque não tem sentido, a segurança ela permeia todos os pilares. Então, se você não implementa a segurança de forma correta, isso pode gerar um custo. Vou dar um exemplo muito prático. Alguns clientes que usam máquinas virtuais, que têm muitos administradores, não têm um controle tão alto assim, e essas máquinas algumas vezes são invadidas por falta de controle e acabam, por exemplo, tendo um minerador de Bitcoin ou algum ransomware. Isso pode gerar um aspecto de segurança, pode impactar altamente o lado de custos. Então, por isso que tem que ser, sim, levado em consideração. Outro ponto interessante também, resposta a incidentes. Esse é um exemplo bem clássico. Um cliente que, de repente, ele começou a reparar que começou a ter o uso excessivo das máquinas, de CPU, de rede, tudo isso. Isso gerou um custo, mas ele não estava monitorando. Ele espera a fatura final do mês para tomar uma ação. Quando a gente fala de FinOps, você não pode dar esse luxo de esperar a fatura para só depois você tomar uma ação. Então, parte do processo de FinOps também é monitoração constante e rápida. Então, eu detectei um pico de custo numa solução ou no ambiente, eu tenho que saber do que se trata. Pode ser um denial of service, por exemplo. Né? Então, eu tenho que saber disso. É importante ter resposta a incidentes. Outro ponto interessante, agilizar processos internos. Por quê? Porque eu preciso saber que, se de repente uma VM, vou dar um exemplo, estou pegando um exemplo de VM, mas pode ser qualquer outro serviço, mas uma VM está sendo atacada na internet, né? Uma VM do seu ambiente, e ela está tomando denial of service, e ela começa a ter um consumo alto de CPU, alguma coisa, e isso pode gerar, de repente, um custo extra, eu tenho que rapidamente saber o seguinte, ok, detectei um problema, respondi rapidamente, qual que é o procedimento que eu devo acionar. Então, o FinOps também tem que estar ligado ao time técnico. Ele tem que saber que aquela solução pertence ao time tal, quem que vai responder, vai poder auxiliar, qual que ação vai ser tomada. É bloquear um ataque, é desligar o ambiente, o que for, enfim. Mas tem que ter processos ágeis, porque FinOps também não deixa de trabalhar muito próximo do time de monitoração. Outro ponto importante também é encontrar erros de custo. Isso é muito comum. Vou dar um exemplo muito clássico aqui. Nós temos vários tipos de storage accounts no Azure. Nós temos a storage do tipo standard, que usa discos magnéticos, que são limitados em 500 IOPS. Temos discos do tipo premium, que são muito mais rápidos. E, normalmente, quando você vai conversar com o time técnico, ele vai querer sempre, ok, eu quero um disco rápido, tudo. Mas, por questão de custo, ele coloca um disco lento. Uma coisa que as pessoas talvez não têm noção, e aí por que é importante também FinOps conhecer o lado técnico? Porque necessariamente, nesse exemplo que eu estou dando, um disco magnético pode sair muito mais caro que o disco do tipo premium se ele tiver escrita e leitura constante. Então, por isso que FinOps também, às vezes, é muito puxado pelo time técnico também. É um time multidisciplinar. Não tem apenas uma pessoa do lado financeiro, mas também tem uma pessoa do lado técnico também, ou a união dos dois. E, obviamente, claro, melhorar a performance também. Né? Esse é um ponto muito importante. De repente, eu tenho que adequar a performance das minhas VMs para que eu não tenha um sobrecusto extra, né? Tanto operacional quanto performance geral, e adequando o meu custo sempre a isso. Então, de novo, tudo isso aqui, essas medidas, essas ações, ajudam em que aspecto? Primeiro, melhorar meu gasto, meu controle de custos, melhorar minhas perdas, né? Porque se eu tenho um problema de, um exemplo, como eu disse, de invasão, alguma coisa assim, isso pode gerar uma perda, pode gerar um custo excessivo, e eu não posso me dar ao luxo de esperar até o final do mês. Não existe isso em FinOps. Você está sempre monitorando. Outro ponto, confiança. Né? Nada pior do que você ter um ambiente em que ele foi invadido ou teve um custo extremamente excessivo e você quebrar a confiança com o seu cliente ou com seus times internos. Por isso que é importante o papel de FinOps aqui. E, claro, tudo isso evitar danos. Né? Ninguém quer ter um ambiente com problemas ou com custo excessivo ou indisponível. Isso é o que todo mundo quer evitar. Tá bom?
Então, outro ponto muito importante. Então, quais são os fatores que a gente vê que acaba influenciando? Por que é importante que você observe alguns fatores? Primeiro, a primeira ideia, quando a gente fala quando você tem um ambiente de nuvem, você tem parte dele que vai estar rodando em nós temos ambientes de teste, tem aplicações que são críticas, tem outros que demandam segurança, então é importante. O primeiro exemplo bem interessante, quando você tem uma assinatura do Azure, a gente sabe que na sua equipe você pode ter um time de desenvolvimento. Poxa, será que é importante, esse time de desenvolvimento precisa rodar máquinas virtuais de ambiente de teste, homologação, de repente na região do Brasil? Aqui é um ponto muito importante. Normalmente, o que nós recomendamos para os clientes é, ok, produção você mantém na região mais próxima dos seus clientes. No caso, se você atende clientes do Brasil, faz sentido que você crie esses recursos na região do Brasil. Porém, ambiente de teste, você pode replicar esse ambiente e ele não precisa rodar no ambiente do Brasil. Ele pode rodar nos Estados Unidos. E por que eu falo Estados Unidos? Porque em custos, onde tem os melhores preços, onde é mais barato utilizar a nuvem, sempre é nos Estados Unidos. Tá, ok? Pela quantidade de data centers que eles possuem lá do Azure. Então, eu posso rodar parte do meu ambiente de teste nos Estados Unidos. Obviamente tem questão de latência? Tem, sabemos disso. Mas para um ambiente de desenvolvimento, de repente não preciso ter isso aqui rodando no Brasil. Já minha produção, ok, localmente. Então, esse já é um primeiro ponto importante. Outro detalhe muito importante também é de workloads de missão crítica. Quando a gente fala de missão crítica, eu tenho que, obviamente, quanto mais crítico um ambiente, maior é o custo para poder implementar soluções de alta disponibilidade para ele. Tá? Isso é um balanço. Necessariamente, nem todos os workloads no ambiente precisam ter essa preocupação. Depende muito do SLA que você possui. Obviamente, uma aplicação, se você é um varejista e tem um e-commerce, e um e-commerce parado significa perda de vendas, aí você vai ter que ter um SLA muito mais alto, então você vai ter um custo mais alto para poder implementar recursos que vão te dar um aumento de SLA para você. E, obviamente, também os demais workloads, segurança nos workloads. Não, isso é indiscutível. Segurança tem que ter em todos os workloads. Mas mesmo para um ambiente de desenvolvimento e teste? Sim. Eu vou dar um exemplo bem interessante. Para quem está trabalhando com containers, se você não tem um processo de segurança, de scanning, de imagens, o desenvolvedor pode pegar uma imagem de um container que tem um minerador de Bitcoin. E aí vai gerar um custo excessivo. Né? Então, sim, segurança é indiscutível, permeia todos os aspectos. E aí, vamos falar um pouco mais agora, mais em detalhes então, dessa parte de otimização de custos. Então, eu não sei se aqui é um dado bem interessante que eu gosto de lembrar, mas numa recente pesquisa que a Microsoft contratou, né, com a Flexera, justamente qual que conversando com os gestores de TI e com as empresas, onde é que está a maior parte das preocupações? Onde vão estar, nos próximos 5 anos, onde é que as empresas vão investir? E aí é interessante que você vê que custos faz parte de todas, está entre os 5 primeiros. Né? Não somente controlar, otimizar o custo, mas ter relatórios financeiros mais precisos, mais relevantes. Né? De novo, FinOps, um dos desafios de FinOps não é simplesmente sair economizando, controlando o custo e repassando o custo para as áreas. Não é isso. Mas ele tem que saber como ele extrai os melhores relatórios, que dado é relevante. Né? Saber de utilização. Tem outro ponto muito importante também, análise de tendências. Né? Porque você tem que fazer um estimativo. Você sabe que o seu ambiente está crescendo, você está planejando campanhas de marketing ou outras campanhas que vão demandar mais utilização, então eu tenho que fazer parte da previsibilidade de custos. Então, custos, sim, é extremamente importante. Por quê? Porque quando a gente fala de nuvem, a gente está falando muito no cenário de OPEX, né? Onde eu tenho um custo, e por isso que em OPEX é importantíssimo você fazer o controle dia a dia, hora a hora. Hora a hora talvez seja algo muito exagerado, mas em alguns cenários é importante você ter esse controle, tá? Tão rápido. Tá? Mas uma coisa é certa, você não pode esperar o final do mês. Tá? Que isso fique bem claro para todos. Além disso, algumas outras recomendações que nós achamos bem interessantes. Nós temos uma ferramenta dentro do portal do Azure, tá? Que é o Azure Cost Management e Billing. É por ela que eu controlo a utilização de recursos. Eu consigo saber quais são os recursos que estão gerando que está tendo maior consumo, em qual região onde eu tenho mais recursos implementados. Então, ele é a ferramenta que você mais vai utilizar para controlar seus custos. Né? Junto com ele, claro, isso aqui é
se tem uma ferramenta que vai estar sempre com o time de projetos, é usar a calculadora de preços. Por quê? Porque o time tem que saber quanto é que o time técnico tem que ter essa preocupação de segurança, de saber que aquela solução, qual que é a solução, como que ele vai dimensionar custos. Não tem como hoje em dia um time técnico de nuvem não saber custos, tá? Isso não dá para aceitar, tem que saber. Outro ponto interessante também é que eu acho que é uma notícia fantástica. Existe uma ferramenta chamada Azure Advisor. Ele é uma ferramenta gratuita que roda na sua assinatura e ele te dá recomendações de disponibilidade, segurança e também custos. Isso é muito legal, porque ele vai analisar dentro dos seus recursos qual que está sendo. Ele vai fazer o seguinte: olha, eu vi que você tem uma máquina aqui que não está utilizando 100% da memória, ele vive sempre utilizando poucos recursos, esse tipo de coisa. Então, e ele te dá recomendação, inclusive, qual que é o dimensionamento de tamanho de máquina que você pode utilizar, né, e o quanto você vai economizar com isso. Azure Advisor é gratuito e já te auxilia muito nesse processo, tá ok? Então, outra coisa também bem interessante também é a parte técnica. E aí nós temos algo bem interessante. Nós temos um modelo de implementação de serviços de nuvem que é chamado de CAF, Cloud Adoption Framework. É uma metodologia que te explica como é que você vai implementar nuvem da forma correta, né? E também ele envolve a parte de, claro, políticas. E por que políticas ou Azure Policy é importante? Porque com políticas, por exemplo, eu posso falar o seguinte: olha, nessa assinatura de desenvolvimento, que eu quero ter um custo menor, ninguém consegue criar recursos fora dos Estados Unidos. Porque eu sei que criar recursos nos Estados Unidos é muito mais barato. Então, por que eu vou deixar o desenvolvedor poder criar uma máquina na Índia ou na Europa, que é muito mais caro o custo da VM? Então, um jeito de você garantir que os custos estão controlados é através da policy. Então, é extremamente importante. Recomendo muito esse link que está aqui embaixo, que é o AKMS/Cost Optimization, tá? Que é fantástico, vai direcionar muito disso. Esse aqui é um ponto bem interessante de como é que é a tarefa de FinOps. E esse fluxo, se você está trabalhando com FinOps, saiba que ele é cíclico. Ele não é uma tarefa de a cada uma vez por mês você vai analisar a fatura e vai tomar uma decisão. Não. Ele trabalha da seguinte forma. Primeiro, obtenção de dados. Então você vai trabalhar para coletar dados relevantes, o que é importante ou não, identificar onde é que você pode otimizar, de repente, algum determinado serviço. Feito esse processo de captura de dados, obtenção de dados, você vai fazer a análise. Então, baseado no que eu capturei, eu vou analisar onde eu posso otimizar. Puxa, eu estou vendo que essa aplicação aqui está usando muito storage e está gastando muito. Poxa, eu podia ter usado uma storage premium. Eu estou vendo que isso aqui é um cenário de otimização. Depois, o time de FinOps vai com o time técnico e apresenta: olha, essas são as recomendações. Baseado no que a gente está vendo aqui e de tendência de utilização, nós recomendamos que sejam mudados tais recursos. E isso é importante, tá? FinOps trabalha muito próximo do time técnico, quando não é o próprio time técnico que faz isso, tá? Mas tem que ter alguém com chapéu de FinOps para fazer esse trabalho. E por quê? Porque ele não pode recomendar qualquer coisa. Ele não pode simplesmente chegar: olha, vamos mudar storage. Não, isso tem impacto em produção, tem impacto em alteração de serviços. Então, por isso que ele tem que aconselhar o time. Mas para poder aconselhar, ele tem que ter embasamento técnico para isso. E, por fim, vai rever. Então, acabou todo esse processo, aconselhou? Ok, vamos fazer uma avaliação de resultados para ver o que foi otimizado, aquelas propostas que eu fiz para o time, se foram implementadas ou não, o que isso melhorou, e depois continua o ciclo. Então, esse é o fluxo de trabalho, que a gente pode dizer, de FinOps, e aí, olhando especificamente no caso do Azure. Então, algumas características, alguns pontos muito importantes, né? Como é que a gente faz essa categoria de otimização de custos? Nós dividimos elas em 3 partes. A parte organizacional, porque eu preciso ter um time responsável por isso, que vai trabalhar com. Vocês vão ver que, apesar de hoje em dia é comum a gente encontrar muitos clientes que ainda o time técnico está apanhando, está aprendendo ainda como é que faz o controle de custos, algumas outras empresas estão investindo em departamentos de FinOps, né? Então isso é bem importante. Arquitetural, porque muitas das recomendações que são propostas por FinOps afetam o ambiente técnico. Então, por isso que entender a arquitetura da solução toda, por isso que FinOps exige conhecimento técnico e exige também conhecimento de otimização de custos. E também o lado tático, ok, quais ações podem ser implementadas em curto prazo, em médio e longo, para que a gente possa ter uma melhor otimização dos meus custos. Tá? Então a gente acaba seguindo essas são as mudanças necessárias dentro de uma organização.
E aqui algumas ferramentas bem interessantes, né? O Cost Management, como eu disse, é a principal ferramenta, tá, de utilização. Tem um template também de Power BI, para quem tem assinaturas do tipo Enterprise Agreement, é uma ferramenta fantástica, em que você consegue, o administrador do contrato Enterprise Agreement consegue conectar no ambiente e tirar relatórios. Já tem um template pronto de billing. Tá? É necessário que você tenha o Power BI para isso, mas já tem um template pronto para fazer essa análise. O Azure Advisor, pessoal, é obrigatório. Ele não tem custo, ele é gratuito e ele te recomenda como você pode otimizar os custos dentro da nuvem. Tá? Ele vai te dar sugestões. É como se fosse seu conselheiro, tá? Como serviço. Eu recomendo fortemente seguir essa metodologia do Well Architect Framework, principalmente porque ele tem um dos pilares é a otimização de custos. Então, isso é literatura obrigatória para quem vai começar a planejar sobre isso. Existe um assessment também, que é um questionário que você responde, tá? Não é intrusivo, você vai respondendo perguntas sobre como você vai revisar a arquitetura. Ele vai te fazer uma série de perguntas para que ele também te sugira qual que são os melhores modelos, né, de otimização de custos. Tá? Então isso é bem importante, eu acho bem legal para você também entender em que momento você está de otimização. Né? E se você está pensando em planejar fazer uma estrutura correta de nuvem, com políticas, com controle, tudo isso, você não tem como deixar de escapar do CAF. Tá? O CAF é uma metodologia que muda, ele não é só lado técnico, mas também tem lado da organização. Como eu tenho que estruturar minhas equipes para poder trabalhar nesse novo modelo de nuvem. Tá bom? Então, aqui é só o exemplo do dashboard de Power BI, né, que é bem interessante. Eu recomendo bastante para que vocês deem uma olhada nesse template. Ele está disponível. Tá? E justamente já está todos os dashboards completinhos, já estão prontinhos para poder fazer análise de custos. Se você não tiver o Power BI, você pode usar, como eu disse, o Azure Advisor, tá? Que já está pronto. De novo, é um corretor, ele ajuda a recomendar quais são os VMs que devem ser desligados, mudar de tamanho, onde você pode contratar instância reservada, então ajuda bastante. A própria documentação do Well Architect, que eu já te falei agora há pouco, né, que é, assim, essa é a literatura que você vai começar. Onde você vai dar, acabando essa apresentação, onde eu vou começar a estudar? É aqui que você vai começar a estudar sobre o Well Architect Framework e vai pegar o pilar de utilização de custos. Depois, recomendo fortemente, faça esse review da arquitetura, né, do AF. Ele tem um dos questionários sobre otimização de custos, que ele vai te fazer uma série de perguntas de como é que você controla custos hoje. E baseado nisso, ele vai te recomendar como você deve implementar. Tá? O próprio CAF também, que é uma outra documentação fantástica, que é o Cloud Adoption Framework, que, de novo, é como é que eu mudo toda a minha organização para poder trabalhar com modelo de nuvem. Tá? E aqui também, até importante, quais são os dados que a gente coleta, né, quando a gente faz esses assessments. Isso é muito importante. Né? Todas as ferramentas que eu fui listando aqui, nenhuma delas captura dados sobre isso. Você vai utilizar baseado no que você responder ou somente do seu ambiente. Tá bom? Então, é bem importante isso aqui. Para você entender, poxa, a gente está capturando dados do meu ambiente, estou compartilhando com todos? Não, de forma alguma. Tá ok? Tudo que você vai utilizar aqui, ele somente conecta no seu ambiente e só você tem acesso. Então, é importante entender esse aspecto também do lado de segurança. Tá ok? Você também pode automatizar também através de queries do Azure, usando o Azure Graph. E aí tem várias coisas bem interessantes. Eu posso fazer queries específicas para pegar tags que eu estou utilizando em recursos. De repente, eu quero ver quais as máquinas foi criado o disco e ele não está taxado com nenhuma máquina. Né? E aí, de repente, pode estar gerando um custo. Né? Então, é bem interessante também. Saiba que você também pode usar query para fazer isso, para pesquisar sobre custos. E aí são os próximos passos, como eu disse. Tá? Aqui uma dica bem legal também. No dia 17 de novembro, nós vamos realizar um workshop, um webcast ao vivo, apresentado pelo time de arquitetos da Microsoft, ou de Cloud Solution Architects. Né? É um time que trabalha com projetos em grandes contas. E eles vão estar apresentando sobre otimização de custos. Né? Vai ser um workshop de 1 horinha, vai ser bem legal. Eles vão passar muitas das dicas do que eles têm feito em clientes. E aí tem o link para você se inscrever, esse AKMS/live WAF cost, tá ok? Então participe, é de graça. E aqui eu coloquei, eu achei interessante, talvez não tenha ficado muito claro, quando eu falo naquela linha de tempo, né, que é o fluxo de trabalho de FinOps, que é obter dados, analisar, aconselhar e rever, quanto tempo costuma levar. Então normalmente, isso aqui é legal para vocês terem uma ideia, qual que é o trabalho? Normalmente você leva uma semana para poder capturar todos os dados,
em torno de 2 semanas para poder analisar, recomendar, de repente, isso aqui posso fazer aqui, isso aqui é uma oportunidade. 1 semana que você vai ter o tempo para poder falar com os times, para poder aconselhar as mudanças que devem ser feitas e por que o impacto, e depois mais 1 semana para rever tudo que foi implementado e ver onde é que teve os gastos. Então, é um trabalho de 1 mês que vocês estão vendo, mas ele é frequente, tá? Claro, isso aqui é linha de processos. Em paralelo a isso, eu tenho a monitoração do ambiente que ocorre a todo momento, tá? Isso aqui somente seria o fluxo de trabalho, mas monitorar é praticamente 24/7, tá? Em muitos casos é até 24/7, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, tá? O objetivo foi explicar, vocês viram que tem muita coisa para estudar sobre FinOps, tá? Em breve eu espero ter também mais materiais para poder compartilhar com vocês. Eu estou preparando um outro workshop mais completo sobre o tema de FinOps. É algo que eu tenho me dedicado, um dos meus estudos aqui na Microsoft, e eu espero poder compartilhar com vocês, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado, pessoal. E aí, deixa eu chamando aqui novamente o Flávio e a Amanda, tá? Mas é bem interessante, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Muito, muito legal, Fábio. Muito bom. Acho que traz todo o embasamento técnico que a Microsoft Azure tem em relação a esse ponto, né? E trazendo aqui para um bate-papo, né? Eu acho que um dos pontos mais interessantes da construção da fala é de tratar FinOps como uma questão multidisciplinar, né? Realmente ele permeia todas as unidades das organizações, das empresas, e é um papel assim realmente de alinhamento, né? O time técnico tem que estar envolvido, o time de negócios tem que estar envolvido, a questão de organizar isso dentro de uma estrutura de orçamento. A gente sabe o quanto que os orçamentos nas empresas hoje têm tido papéis relevantes e complexos ao mesmo tempo, né? Como uma empresa que adota a postura de ir para a nuvem, né? Que vai ser um modelo ali de pay-per-use, né? Ou seja, você paga com ligado, o que você está pagando. Então, como ter uma assistência em relação a esses recursos da melhor forma, né? Então, acho que é legal trazer aqui alguns pontos e o papel do parceiro, que é a SGA, como parceiro da Microsoft há mais de 10 anos, né? Como a gente agrega esse tipo de serviço no nosso portfólio. Dentro da estrutura de experiência do cliente, né? Como a gente leva essas informações, esses insights, essa questão do monitoramento, né? Eu acho que é super interessante. A governança de custos em relação a toda essa infraestrutura tecnológica, né? Com recursos, com inovações, né? O tempo inteiro sendo produzidas, sendo lançadas, como a gente acompanha os desafios do cliente, né? Os desafios reais que ele tem ali no seu negócio, com essas inovações e esses recursos são liberados na plataforma praticamente diariamente, né? Então, hoje a gente tem um produto, né? Acho que é legal falar disso, que conecta muito com esse advisor da Microsoft. A gente também tem, né, o Azure Advisor, a gente tem um advisor aqui que a gente faz nessas entregas com os clientes, onde a gente olha muito a informação e as particularidades que cada um desses clientes tem, né? Porque quando a gente vai falar de FinOps, e eu queria também ter uma visão da Microsoft sobre isso, o quão relevante as particularidades de cada cliente é relevante nisso, né? Porque tem ali, às vezes, clientes que, em determinado momento, performance é a principal entrega, disponibilidade é a principal entrega, gestão de custo é a principal entrega, ou seja, ele garantir que aquela infraestrutura esteja rodando dentro de uma estimativa, né? Então, é muito amplo, você não tem um by the book ali, um passo a passo que é sucesso garantido com o FinOps, né? Essas construções, esses alinhamentos com o cliente é fundamental, né? Como é que vocês veem isso dentro da Microsoft? Como é que acontece essas demandas, ou dentro desses workshops mesmo que vocês fazem? Como é que surgem esses insights? Boa. Por incrível que pareça, hoje a conversa, a gente tem reparado muito que o ponto de FinOps tem sido puxado muito pelos times de arquitetura dos clientes. Isso quando eu falo de grandes contas. Obviamente, quando a gente fala de uma empresa de médio porte pequeno, acaba sendo uma responsabilidade do próprio time técnico, né? Então, um ponto que a gente vê muito para um time de FinOps, e isso não é algo que só a Microsoft está falando, mas se você for estudar existe o FinOps Institute, né? Um instituto, um órgão que fala sobre isso, é bem interessante. Por que é importante ter o conhecimento técnico também para FinOps? Eu vou dar um exemplo muito clássico, tá?
todo dado que sai de qualquer provedor de nuvem, ele é cobrado. Ok? Legal. Então, se eu estou lá acessando qualquer serviço, qualquer dado que sai do meu data center, ele é cobrado. Só que existem alguns serviços que não são cobrados do data out. Um exemplo deles é bem interessante, que é o Azure Backup. É um dos poucos serviços que você tem isso. Então, se eu tenho uma solução, estou usando serviço de backup na nuvem para fazer backup de máquinas que estejam no meu data center, o tráfego, se eu estou fazendo backup da minha máquina lá no meu data center, né, estou jogando para o Azure. Esse é o tráfego de entrada no Azure, não é cobrado. Agora, se eu tivesse que fazer um restore de dados, que é essa máquina puxando um restore, ele vai puxar esse dado, vamos supor, terabytes, para essa VM. Isso, a princípio, seria cobrado. Porém, o Azure Backup é um dos poucos serviços que ele não cobra esse data out. Isso faz uma diferença absurda em custo. Sim. Né? Então, por isso que a gente vê esse papel aqui. Por que é importante sim, você ter um parceiro nessas horas? Né? Porque Sim. muito desse conhecimento, o expertise, vem muitas vezes também, sim, do parceiro, porque o parceiro já passou por isso. Ele sabe que, olha, a recomendação, por que você vai usar isso aqui? Não é só porque eu estou falando que ele é legal, não. Porque, aliás, é legal pra caramba, tá, o serviço. Mas porque ele gera essa economia, é importante. Então, esse expertise que o parceiro traz é fundamental. E, às vezes, o cliente não tem essa noção, né? Então... Eu vi você falando também sobre vários recursos, né? A gente tem aqui então esse acompanhamento do advisor, que a gente faz essas entregas com o cliente, e vem muito construído em cima que até a Amanda é responsável, que é a agenda de sucesso do cliente, onde a gente vai trabalhar a personalização do cliente, o foco que ele tem em cima do ambiente dele em nuvem, né? E a gente vai montar uma apresentação onde a gente passa por todas as questões de storage, de VMs, de right sizing, né? Pegando as recomendações da própria Microsoft e alinhando isso com a expectativa do cliente, né? Porque às vezes você vai rodar uma ferramenta dessa e ela vai propor um certo size de máquina, né? Uma certa performance, dado a experiência que o cliente espera desse recurso, e qual a experiência que a gente tem de vários projetos, de várias implementações, como é que a gente pode conduzir essa adequação, essa sugestão dentro da melhor prática, ou dentro da melhor otimização de orçamento que às vezes o cliente tem, né? E outro ponto que você comentou também, que eu acho que é super relevante nisso, que é a questão do monitoramento, né? A gente tem uma prática aqui de uma automação, até utilizando o Power Automate que a gente construiu, que é de alinhar com o cliente uma estimativa que ele tem de consumo mensal. Passado isso, a gente tem um algoritmo interno que ele vai, com base nos últimos dias de consumo, ele projeta uma estimativa de consumo dessa nuvem. E se essa estimativa se mantém em elevação nos seguintes 3 dias, a gente abre um ticket para a nossa área de FinOps, para que ele avalie o que está acontecendo nesse ambiente. Ou é algum recurso que subiu, ou algum aumento exagerado de dados, para que a gente faça esse acompanhamento com o cliente, que é exatamente isso que você comentou. Não dá para descolar a monitoração desse custo, não dá para fazer a checagem do ambiente apenas quando a conta chega, né? Porque você pode ter surpresas em razão dessas particularidades que é ter um ambiente, que é esse mindset de ter um ambiente rodando, né? Uma das grandes construções que a gente precisa fazer muitas vezes, né, é mudar esse mindset do que eu tenho uma infraestrutura on-premise, né, que ela já está paga e eu posso usar aqueles recursos como eu bem entender, porque ele já está lá à disposição para mim, né? E quando eu vou levar esse ambiente para a nuvem. E aí, usando aquilo que você comentou dos tags, onde eu posso reportar custos de áreas específicas, né? Então, eu posso fazer uma gestão de centro de custos, uma gestão de custos orçamentária bem específica dentro de um tagueamento, né? Para que as empresas, as áreas tenham visibilidade. Então, isso aqui antigamente era tudo custo da infraestrutura, né? Então, o gerente de TI lá, o CIO, pagava a conta por ser infraestrutura. Hoje você tem essa facilidade de taguear esses ambientes, então as áreas de negócio contribuem, né, com os custos de cada uma desses ambientes, e você tendo esses recursos de monitoração, ou seja, eu garanto que eu estou assistindo esse ambiente de forma contínua e que a gente vai trabalhar sempre nesses desvios de custo, né? Isso é um dos recursos bem interessantes e que durante todo o tempo dessa jornada desse ambiente na nuvem, né? Não, perfeito. E esse é o ponto. O pessoal às vezes acha que FinOps é só algo que é um trabalho mais burocrático. Não, é muito ligado com a monitoração. E se você não faz isso, assim, a tendência de uma área dessa falhar é alta, né?
e não trazer nenhum valor para o negócio, porque justamente esse é um dos pontos de valor. Por que uma área dessa vai trazer benefício para mim, né? Quando a gente pensa em jornada do cliente para usar a nuvem, também, sim, custo, você tem que estar todo olhando, a todo momento você tem que estar olhando, sim. Né? Não tem É, como escapar disso. E uma das construções que a gente tem mais interessantes nessas agendas, e aí conectando muito a questão do FinOps como uma ferramenta de inovação, os desafios que às vezes os clientes trazem de ter o recurso, de ter um recurso performático, de ter alta disponibilidade, mas dentro de um orçamento, né? O que torna sempre um grande desafio, né? Mas aí eu faço essa conexão o time de FinOps e o time técnico, né? Porque é recorrente a gente substituir soluções por recursos novos dentro da plataforma, que vem para substituir famílias de servidores, por o próprio PaaS, né? Que às vezes vem para trazer outras entregas dentro desse ambiente. Então, também uma ferramenta que induz a inovação, que induz a mudança contínua desse ambiente, né? E aí a gente descaracteriza aquele cenário de, eu migrei um ambiente para a infra, né? Para o Azure como um IaaS, e ele vai ficar lá. Muito pelo contrário, essas agendas de alinhamento de custo, de entendimento desse cenário, dessas curvas de utilização, nos permite inovar bastante, seja com as próprias inovações da plataforma, ou seja com recursos que a gente vem discutindo, construindo com os clientes dentro desses relatórios de monitoramento. E até um ponto legal que você falou sobre por que tem o time FinOps também, é importante ele também ter um pé do lado técnico. Um exemplo bem interessante. Quando você olha por exemplo, se eu não acompanho o que está sendo disponibilizado dentro do ambiente do Azure, eu perco algumas oportunidades de poder fazer otimização. Recentemente, por exemplo, a gente anunciou o Azure Saving Plans, que é uma outra modalidade de contratação de Azure que pode trazer economias em determinados cenários. Mais recente, a gente colocou, por exemplo, você fazer instância reservada para armazenamento de backup. Né? Então, se eu fazer armazenamento de backup de longo prazo, peraí, então de repente ficou econômico, ficou mais interessante fazer dessa forma. Né? Então, sim, não tem como desvincular esse aspecto técnico. Por isso que o time de FinOps, ele trabalha não somente, claro, do lado do time de financeiro, porque ele pode chegar para o time financeiro e falar o seguinte, olha, eu vou precisar fazer uma contratação extra, né? Por exemplo, sei lá, tem um modelo aqui que eu tenho que fazer, se eu fizer um upfront de pagamento, vai me dar uma economia de 1 a 3 anos. Putz, então ele tem que saber negociar isso e justificar. Sim. E do outro lado também, ele tem que falar internamente com o time técnico, olha, a gente tem que mudar para esse tipo de categoria porque está gastando muito isso aqui e não está trazendo o mesmo benefício que a gente está precisando. Né? Então, ele faz essa ponte dos dois mundos. Exatamente. Essa questão, por exemplo, de usar as instâncias reservadas, né? É sempre uma discussão que a gente tem. Porque eu posso ter um ambiente, às vezes ele roda 8x5, né? Então eu posso utilizar dos próprios automação para desligar essa máquina, programar, ligar a religação dela ali em algum momento específico. Eu posso garantir ali, através de automação, o usuário, quando for necessário, ele liga essa máquina, ou seja, eu mantenho ela off se ela não tiver necessidade de utilização, versus a demanda de máquinas de uma determinada quantidade de horas que garanta que com a reserva de instância, ou seja, dando previsibilidade para a Microsoft, que aquele recurso vai ser disponível, vai ser utilizado durante 1, 2 ou 3 anos, a economia que eu tenho, né, de trazer essa infraestrutura com essa reserva, né? Então isso também é um ponto que, assim, de novo, não tem resposta certa, vem dessas construções, o ambiente pode ser que hoje ele nasça num cenário de utilizar 8x5, por exemplo, ou com a demanda do cliente, e a gente precisa ir para um cenário de reserva de instância, porque eu vou ter uma utilização dela 24/7, ou com demandas, ou performance, né, ajustada à demanda do negócio, né? Eu vou até pegar um exemplo que você falou, que isso aqui eu acho que merece um prêmio, essa pergunta. Mas a gente tem uma solução que é chamada de Spot Machine. E a gente também tem isso, existe também o mesmo conceito da AWS. A ideia de Spot é uma máquina que você pode contratar, ela tem um custo extremamente mais baixo. Por quê? Porque eu estou usando recursos não utilizados de algumas assinaturas e oferecendo esse recurso de processamento em memória. Bom, sim. É frequente eu receber em algumas reuniões com o cliente, eu quero utilizar Spot. Mas o cara não sabe que para poder usar uma Spot Machine, por mais que ele seja barato,
não é qualquer aplicação que você pode botar numa Spot Machine. Eu já tive clientes que colocaram bancos de dados SQL em Spot Machine. Para quem não sabe, Spot Machine, o conceito dela, obviamente, é utilizar recursos não utilizados do data center para vender, então ela é muito mais barato. Só que é o seguinte, é igual o estacionamento de carros. Você tem uma vaga que é lá do, sei lá, do Flávio. Quando ele está usando aquela vaga, é só ele que pode estacionar o carro. Só Sim, que tem dias que horários que ele não está usando aquela vaga. Então eu posso pegar aquela vaga e alocar para outras pessoas por um preço mais barato. Só que na hora que o Flávio chegar, aquilo ali eu tenho que tirar quem estiver lá tem que estar dentro. disponível. Uhum. Exato. E aí tem clientes que acham que, vou colocar Spot Machine e botam ambientes críticos. Então o Spot Machine é mais barato? É. Só que é para um cenário de aplicações preparadas para Para trabalharem isso. nesse modelo que pode sofrer falhas. Então eu não uso para qualquer tipo. Então, por isso que é importante. Tá vendo? Esse aqui é um exemplo bem legal de Sim, por que você tem que conhecer o lado técnico também para poder ter lógico. uma otimização de custos. Né? Outro recurso da plataforma que vem muito em construção com esses advisors, né, com essas construções personalizadas para o cliente, é o próprio Scale Set, né? Porque Uhum, quando a gente vai para um cenário, né, e o Scale Set para a turma entender, é aqueles ambientes escaláveis, de acordo com a necessidade do negócio. Então, quando você vai para um ambiente de mindset ali de on-premises, que você precisa comprar aquela capacidade computacional elevadíssima para pequenas demandas, né, ou para demandas esporádicas do seu negócio, você fica com aquela capacidade gigantesca que não pode ser consumida por outros recursos, porque ali 2 vezes por mês, por exemplo, numa capacidade de processamento de folha, ou alguma coisa desse sentido, você precisa daquela capacidade computacional disponível. Né? Quando você vai para uhum, este cenário em nuvem, você cria, né, você implementa o Scale Set e você garante que você tem uma máquina enxuta, né, mais fitada ali para o seu negócio, e quando você tem essa demanda escalada, né, ou de maior processamento, você escala com o Scale Set, faz o processamento, entrega para uhum. o usuário e volta. Né? Então, assim, é a questão de utilizar as inovações, os recursos tecnológicos em razão das particularidades de cada cliente. Né? Então, acho que isso aí é trabalhar com mindset de nuvem, né, Fábio? Uhum, exatamente. E eu até assim, eu recomendo fortemente para quem estiver assistindo essa live aqui, ou que vai assistir depois da gravação, existe caramba, o site da Finops.org, né? É Finapson.org, isso. isso, acho que é finops.org mesmo, direto. É fantástico para quem está pensando em como entender essa jornada. E você vai como se preparar para trabalhar com Finops. E você vai ver que não tem como escapar de ter esse conhecimento de gestão de custos, porque nuvem não é somente OPEX. Existem alguns cenários em que eu posso fazer algo parecido com CAPEX. Né? E também a parte, óbvio, o ponto de vista técnico. Então, hoje, como eu disse, a gente vê muito movimento de arquitetos de nuvem entendendo, tendo que se especializar em FinOps, né? Porque demanda esse conhecimento. E a gente vê também muitas empresas formando times de FinOps, mas que falta um pouco de bagagem técnica para poder fazer as otimizações corretas, para não propor qualquer coisa que o time técnico vai olhar e falar assim, olha, isso aqui não faz sentido que você está me propondo, porque senão eu quebro minha aplicação, não vai funcionar. Sim. Então, a gente vê, esse é um cenário muito comum que está acontecendo. Por isso que de novo, aí reconecta com aquela das primeiras falas, né? A questão do multidisciplinar. Você ter pessoas do ambiente Uhum, técnico, do ambiente de negócio, do ambiente financeiro, para que a gente realmente conecte todas essas arestas aí e realmente faça uma gestão mais assertiva em cima disso, né? Então, é o olhar para esse mundo multidisciplinar, para esse olhar de monitoração, ou seja, estar assistindo esse ambiente de forma continuada, porque tem ali situações sazonais do negócio que exige isso que você falou, né? Às vezes eu preciso fazer um data out, preciso às vezes de monetizar uhum, alguma ação, e como eu entendo isso, né? Às vezes é muito comum no primeiro mês, ali nos primeiros meses de migração, a gente ter algumas discussões com clientes, assim, que foram pegos de surpresa em algumas questões, né? Então, é ir calibrando, é ir garantindo que com aquelas ações, com esse tipo de prática, a gente mantém
a gestão de custo dentro de uma expectativa, né? E é possível, né? É possível. A gente tem Sim, ambientes já maduros, que é bem flat ao consumo, ou às vezes realmente um crescimento bem orgânico em termos de consumo de dados, backup e tal, mas é super possível ter isso, né? E isso traz para o dono dessa inovação, dessa migração, responsável por esse projeto, uma certa tranquilidade. É importante passar isso. A gente tem vários cases aqui de ambientes totalmente flat, com crescimento orgânico apenas, né, dentro do consumo de dados, e recursos que você pode fazer de colocar isso num storage account ou num backup mais frio, né, que você não tem necessidade de utilizar. Ou seja, você tem várias ferramentas para continuar mantendo ali dentro de uma expectativa de consumo, né? Então é importante ter e falar esses recursos, porque isso é muito relevante na tomada de decisão quando você vai para a nuvem, né? Sim. Eu acho até um ponto importante que você falou aqui, que eu gosto de salientar muito. Necessariamente, pessoal, controle de custo aqui que a gente está falando de muitos aspectos técnicos, mas não é só o lado de, olha, quanto eu vou economizar mudando para tal serviço, não é somente isso. Existe um outro fator de custo também que tem que ser levado muito em consideração, que é o custo operacional. E o que eu quero dizer com isso? O custo para poder administrar aquele ambiente. Vamos lá. Se você tem um ambiente muito baseado em máquinas virtuais, você vai despender mais tempo gerenciando essas máquinas. Atualizações, backups, controle de patches, tudo isso. Ao passo que, quando eu movo para um serviço PaaS, por mais que o custo daquele serviço para ter a mesma performance seja aproximado, eu tenho que levar em conta o seguinte: meu time vai deixar de ficar, por exemplo, usando o tempo dele para fazer monitoração a gestão de patches, esse tipo de coisa, e vai se dedicar em outras tarefas. Então, isso é muito difícil de mensurar, porque na planilha de custos é direto ao ponto. Usou tanto, paga tanto. Mas o custo operacional é muito mais difícil de calcular, mas ele tem que ser levado em consideração. Então, trabalho de FinOps não é só olhar aquilo ali, mas ele também tem que olhar além e saber que quando você vai fazer uma jornada para a nuvem, não é só mover o seu ambiente, as VMs para Azure e esquece. Não. É a primeira fase. A segunda fase é começar a modernizar. Então, por isso que é importante, quando a gente fala de jornada do cliente, não é só mover para a nuvem. Mover para a nuvem é a primeira parte. O resto depois tem muito mais para fazer. E você vai passar a vida inteira fazendo isso. Né? Não vai ter como. Vai ser a vida inteira vai ser isso aí. Exatamente, exatamente, Rara. Eu queria fazer uma breve reflexão aqui, que você foi direto ao ponto no que eu ia falar. Há ambientes estáveis, né, onde realmente não há muitos eventos, mas nem por isso, né, o cliente pode deixar de olhar para aquele ambiente, porque justamente tem as modernizações, tem as inovações, as novas features que a Microsoft desenvolve. Então, nós fazemos um trabalho bem interessante nessa questão de realmente trazer essas inovações, essas provocações, né, para os clientes, mostrar para eles o movimento do mercado, para onde a Microsoft, né, tem dado uma ênfase, porque, querendo ou não, é tudo muito interligado, né? FinOps igual o Flávio, você falou muito bem, é multidisciplinar, está cada vez mais permeando outras partes e funções das empresas. Fica uma reflexão aí, realmente. Até um ponto legal, Amanda, por que é importante, às vezes não, eu acho que assim, é importante sempre, né? No caso de um parceiro, Microsoft, e aqui vamos pegar a própria SGA também, ela está direto fazendo workshop conosco, direto com a Microsoft, acompanhando tudo que a gente tem de lançamento. Então, quando a Microsoft, o nosso time de produto, lança algum recurso, obviamente a gente comunica o mercado, mas também a gente comunica os parceiros, né? Olha, vamos lançar esse recurso, ele tem essa utilização, tá? Para que eles se preparem. Então, obviamente, sempre o parceiro vai estar mais atualizado que o cliente. E isso é importante por quê? Porque quando a gente fala da jornada do cliente para a nuvem, é o parceiro que vai chegar lá, esse já que vai bater na porta e falar assim, olha, legal, vocês estão usando aqui, mas olha, você já viu que está na hora de mudar esse recurso aqui. Vai lançar tal coisa que pode trazer um benefício. Então, é essa conexão que a gente sabe que, ok, vou deixar para o cliente fazer. Não vai fazer. O dia a dia do cliente, hoje o cara não tem tempo para respirar. Exato. A gente às vezes tem um exemplo, antes de migrar para o próximo tema aqui, que a gente faz essa agenda de advisor,
e saem de lá várias recomendações, e muitas vezes o cliente não tem tempo de abrir o ticket dessas recomendações. Então a gente tem que se propor fazer isso. A gente abre essas recomendações, porque é exatamente isso. É super legal, tem tudo a ver com o que a gente está esperando aqui, mas o ambiente, o dia a dia consome, né? Então, o importante do papel estratégico aqui do parceiro é justamente isso, é gerenciar isso, garantir que isso seja realmente implementado para que a gente continue nesse ciclo contínuo de aprimorações, de melhorias, de improvements, etc. Né? Então, acho que esse ponto é super relevante. Bom, e eu acho que assim, um ponto legal aqui dessa discussão e que traz para um gancho super legal é de apresentação aqui de um produto que foi desenvolvido pela própria SGA, já está no marketplace do Azure, que é a nossa solução de gestão da nuvem, né, para empresas que não são clientes da SGA e que têm o recurso e podem, né, usufruir desse benefício de acessar o seu ambiente através desse portal. Então, vou fazer uma breve apresentação aqui dessa solução, onde você pode entrar com a sua assinatura, e esse algoritmo desenvolvido internamente por nós aqui, e que já hoje está como uma solução de IPCOCEL, né, de propriedade intelectual da SGA, rodando já no marketplace da Azure, sobre como a gente pode, de uma forma super fácil, intuitiva, propor uma série de melhorias no ambiente. Então, eu vou pedir licença aos meus amigos aqui para compartilhar uma tela e fazer essa demonstração de como essa solução nossa pode ajudar, de novo, empresas que não são hoje clientes da SGA, que vão ver esse vídeo, que estão vendo esse vídeo, a se cada portal para entrar com assinatura, um ambiente super seguro para receber as recomendações ali de otimização. Então, vou compartilhar minha tela aqui e a gente vai fazer esse passo a passo juntos. Só um minutinho. Beleza. Então, pessoal, quem sabe faz ao vivo aqui, né? Então, então acessamos aqui o gestão da nuvem.sga.com.br, tá? De novo, reforçar isso, porque eu acho que é importante, talvez seja um dos pilares mais relevantes dessa demonstração. É um produto altamente seguro, validado já, e já está disponível dentro do marketplace da própria Azure, então é o que traz essa segurança para a gente entrar com os dados que eu vou fazer aqui. Bom, deixa eu só fazer um double check aqui. A apresentação a tela está compartilhada aqui, cara. Só me dá um retorno aqui no chat para a gente seguir, beleza? Então vamos lá. Então a gente entra nesse site, né? Inicia com o processo aqui. Então vou preencher meus dados. Então aqui, ó, já tem aqui uns recursos aqui. Então vamos lá. Vou entrar com meu e-mail, meu telefone, já preencheu aqui e meu cargo. Tá? Então vou seguir com o próximo passo. Ele vai autenticar no ambiente do Azure. Beleza. Vai me aparecer aqui os recursos que eu tenho acesso, tá? SGA TI nuvem. Vamos avançar. Viu os tenants que eu tenho acesso, né? Vai conectar no meu tenant e vai me dar visibilidade para eu selecionar a assinatura que eu quero fazer essa leitura desse ambiente, né? Então, eu vou entrar de novo, fazendo um passo a passo aqui. Entro com o meu usuário, autentico no Azure, vejo os tenants que eu tenho acesso, e aí agora vai me dar acesso às assinaturas que eu gostaria de analisar. É super intuitivo, é super prático. Beleza, vou pedir para ele avançar. Ele vai fazer uma análise em cima de recursos, de consumo, custo atual. Eu estou olhando para cá por causa da segunda tela, mas exatamente isso. Enquanto ele processa, eu bebo uma água, minha voz já falhou aqui. E aí eu vou receber um e-mail também com essas recomendações. Então, realmente é uma solução super intuitiva, é uma solução leve, moderna, segura,
e que traz para a gente vários insights sobre o que pode ser implementado, otimizado dentro desse ambiente. Vamos esperar ele rodar esse processo. Vou monitorar aqui também meu e-mail para ver se ele chega. Bom, já olhou os recursos, já olhou o consumo, o custo atual e agora já está processando lá as recomendações para que a gente receba aqui. Então, esse é um produto, né, obviamente com as suas personalizações, que a gente faz dentro da nossa base de clientes. Então, a gente já trabalha com isso, o advisor que a gente mencionou mais cedo é exatamente isso. É uma solução que a gente faz, a gente constrói e faz a apresentação para o cliente. A gente resolveu desenvolver isso para os clientes que não são da nossa base e podem, né, interessem em contratar esse recurso. Bom, então é isso, olha só, identificamos 21 recomendações, sendo que uma delas é 1% de otimização, né? Eu vou receber esse e-mail, já deve estar chegando aqui, e eu vou trazer ele para compartilhar, só um minutinho. Beleza, o e-mail está aqui. Deixa eu mudar ele para a tela aqui, deixa eu ver se já vai trazer ele para a tela. Deixa eu perguntar aqui. Cara, o e-mail também tá compartilhado? Olha se apareceu aí o e-mail na tela, beleza. Então aqui, pessoal, olha só, recebi esse e-mail. Então aqui, ó, ele me traz. Ó, abaixo você encontra 7 das 21 recomendações identificadas pela nossa solução de gestão de custo em nuvem. Então, para que você possa otimizar. Então, aqui ele trouxe security, recomendações para aplicar autenticação de multifator individual, recomendações de aquisição de instância reservadas para algumas estruturas, recomendação de estrutura de size, então ele vê ali o right size com base nas métricas de utilização de um determinado período, recomendações de avaliar a compra de licenciamento necessário para habilitar o hub, né? Tem um disco órfão ali, deslocado, que pode estar sem uso, né? Não necessariamente está, mas pode estar, então acho que é uma oportunidade. Alterar a localização do data center, aquilo que o Fábio falou lá no começo, sobre, cara, naturalmente o data center dos Estados Unidos é mais barato. Lá tem. Por que é mais barato? Porque é onde tem a maior quantidade de data center de recursos, né? Alterar o size dessa VM específica. Então, como é um produto nosso, ele apresentou aqui, dessas 21, 7 que a gente já pode fazer. Para ter acesso a tudo, a gente tem dois planos de assinatura básicos aqui. Um, que você não paga nada, simplesmente associa o PAL da sua assinatura, do seu consumo, com a SGA, e aí você vai assinar isso e vai ter acesso a essas informações de forma full, né? Vai ter acesso à nossa solução de monitoramento, que é o nosso SMFC, SGA Monitoring for Cloud, e o Cloud Advisor semestral, onde a gente vai fazer uma entrega semestral com uma análise completa desse ambiente. Ou você pode pagar num plano basic lá, né, de 499 mais o PAL, onde a gente vai ter esse Cloud Advisor trimestral, onde a gente vai fazer essa construção trimestralmente. É importante falar isso porque alguns recursos, algumas otimizações que a gente faz levam certo tempo, principalmente backup, políticas que a gente faz alteração, então leva um certo tempo até reverberar todas as alterações que foram feitas dentro do ambiente, dentro do billing ali, né? O Informe SGA, que também é um produto que a gente fez aqui internamente com a utilização do Power Automate, onde a gente faz uma busca de informações de vários ambientes, e a gente consegue este informe com uma certa recorrência aí da melhor forma. Então, é isso, pessoal. Gestão da nuvem é uma solução que a gente tem muito orgulho de apresentar, porque é uma solução caseira, né, que já está disponível no ambiente do Marketplace. Traz essa segurança. Eu acho que enquanto a gente construía isso, uma das grandes discussões que a gente falava internamente era sobre como o usuário vai se autenticar nisso, né, de uma forma que garanta o sigilo, as informações, toda a segurança dos dados, de forma a não expor, e aí a gente conversou isso bastante com a Microsoft, então a gente conseguiu viabilizar isso no Marketplace.
Então é isso, é uma solução leve, como vocês podem ver aqui. Você vai receber esse e-mail com essas soluções, com essas sugestões de otimização do ambiente. E, de novo, isso é algo cíclico, né? Hoje você roda isso, ele traz essas sugestões, daqui a um mês se rodar, dependendo das mudanças e alterações do ambiente, essas recomendações podem ser complementares, podem ser diferentes. Então, é a necessidade de ter ali um parceiro, no caso a SGA, monitorando, assistindo o seu ambiente de forma continuada, com o time de sucesso do cliente, com o time de experiência do cliente disponível, um time técnico disponível, para tirar essas dúvidas, para fazer esses alinhamentos, para que a gente tenha ali a melhor experiência de consumo, de alinhamento de budget, dentro da plataforma, dentro da Microsoft, né? Então, era isso que eu gostaria de trazer aqui, tá? Sobre a solução do gestão da nuvem, tá beleza? Deixa eu ver como é que eu paro parar a tela aqui. Acho que é isso. Certinho. Não é isso, Amanda? Exatamente. Cadê o Rara? Ó, o Está Fábio aqui. chegou aí também. Muito bom. Flávio, quero agradecer pela apresentação da ferramenta e Rara também, ao agradecer a apresentação aí de todo o seu conhecimento em FinOps. Tenho certeza que agregou bastante aí na nossa audiência e deve ter ficado algumas dúvidas, né? Eu queria, nesse momento, compartilhar algumas perguntas que nós já recebemos. Eu acho que essa é direcionada para o Flávio, exatamente. Flávio, como as recomendações da gestão da nuvem podem ser aplicadas? Eu acho que você começou a responder no final aí da apresentação. Uhum. A ideia é o seguinte, tem algumas, eu até acabei não lendo isso, né, na própria recomendação, no próprio e-mail ele aparece. Tem algumas sugestões que são de simples implementações, né, então ele vai sugerir ali a habilitação do iHub ou de uma reserva de instância, mas nem todas são, algumas exigem um conhecimento técnico mais aprofundado, né. Por isso, é importante contar com esse suporte, né, com esse apoio profissional, né, do nosso time aqui de FinOps, principalmente, na aplicação dessas melhorias. Né. Algumas você tem lá, você viu lá, o disco está off, pô, você pode ir lá e deletar o disco, você entende que ele não é relevante para o seu ambiente, você já vai ter redução do custo dele ali. Mas é importante, às vezes ele é um disco que é utilizado para um VR, então ele tem ali uma necessidade de replicação de dados, ele está órfão, mas ele tem um papel fundamental, às vezes, no recovery de um ambiente. Então, algumas recomendações são muito importantes ter o papel de um consultor, né, de um especialista ali do ambiente, e que traga essa segurança sobre esse ambiente. Né? A gente fala aqui muito na SGA, né, Fábio, sobre o poder do mouse dentro do ambiente em cloud. Né? O mouse tem um poder muito grande num clique ali que você fizer. Então, acho que ter o papel ali da consultoria especializada, de profissionais experientes sobre isso, é muito. Verdade, tem que ser um clique muito seguro, né? Exatamente, exatamente. Mais uma pergunta para a ferramenta. Mesmo tendo outro parceiro Microsoft para o faturamento do investimento mensal de Azure, posso utilizar a plataforma de FinOps da SGA? Ó, a premissa é associar a assinatura, né, o PAL e a SGA. Né? Então, eu acredito que nesse caso é melhor entrar em contato com a gente conversar, entender um pouquinho desse cenário, entender um pouquinho dessas dúvidas, né? A gente vai ter todos os nossos contatos aqui disponíveis. Eu acho que é melhor a gente entender isso. De novo, tem algumas questões que não são tão by the book. Eu acho que é importante a gente entender essa demanda, entender essa necessidade, para que a gente faça essa análise. É uma ferramenta, se você conectar lá, você vai conseguir ter vai ter essas informações, né? Mas eu acho que é válido a gente bater um papo, entender de fato a especificidade de cada cenário e ambiente para a gente seguir, sabe? Uhum, ok. Outra, existe custo de data out para o Azure FireSync? Opa, estava no mudo, desculpa. Essa aqui eu posso responder. Sim, existe sim. Porque quando você faz o Azure File Sync, para quem não conhece, é uma solução que eu posso ter file servers Windows
E eu consigo sincronizar pastas específicas de servidores entre vários, né? E para isso eles usam uma tecnologia do Azure, um agente. Acontece que o dado que, apesar de a replicação que ele faz não é baseada em file level, mas sim em block level. Então, o que eu estou replicando no final das contas, não é se um arquivo foi modificado num servidor de 10 GB, estou chutando, tá? E ele vai ser replicado para outro servidor usando file sync, não é os 10 GB que são replicados, mas sim somente a alteração de bloco que aconteceu daquele arquivo, tá? Que é replicado. Então, e o que vai ser cobrado? Quando o dado entra para dentro do serviço de file sync, é um tráfego de entrada, então ele não seria cobrado, mas na hora que ele é replicado para os demais servidores, que é o tráfego de saída, então sim seria cobrado. Tá. Ok. Mais uma pergunta. Há algum cenário que impeça a geração de relatórios no gestão da nuvem? Sim, existe um cenário. Quando você trabalha com contratos do tipo CSP, o CSP, ele, pelo modelo do tipo de assinatura, quem fornece os dados de billing, de utilização, é o parceiro que está alocado, que é responsável pela gestão do contrato. Então, ele que te passa a fatura. Tá? Então, esse talvez seja o único cenário em particular que tenha. Demais outros cenários, você mesmo pode fazer você faz a sua própria gestão dos custos. Ok, deixa eu ver se nós temos mais algumas perguntas. Temos. Qual o momento ideal de repetir a análise dentro da gestão de custo? Por favor, Rara. Eu acho que todo mês. Todo mês você está usando. Assim, não tem. Quando eu expliquei aquele gráfico, aquele ciclo, o timing dá exatamente todo mês. Né? Não tem como. Obviamente, a análise de custo você vai fazer todo mês, porém, em paralelo, você vai ficar também fazendo monitoração. Então, se surgir algo imprevisto, você também tem que parar e analisar o que foi aquele pico, né, que aconteceu. Então, mas a princípio é todo mês. E aquilo que a gente falou, né, Fábio? Tem muito da maturidade da empresa, do cliente, em relação ao consumo. A gente pega clientes novos e que o começo ali, principalmente em fase de projeto, onde eu estou migrando, eu oscilo bastante por uma série de questões. Depois a gente tem uma curva ali de aprendizado da utilização da nuvem, né? E como é que a empresa tá aderente àquela nova metodologia de uso, de precificação, né, de custos. E, obviamente, com esse tempo de maturidade, a gente pode alinhar sobre uma estimativa de melhor apresentação desses advisor, por exemplo. Então, interna, a gente tem esses alertas de desvio de consumo. Então, a gente faz esse monitoramento diariamente, né? Mas pode ser que a gente não tenha tantas surpresas em razão do perfil de consumo. É um tipo de negócio que ele é flat, que ele não tem tantas demandas sazonais, então depende muito, né? Mas, de novo, depende de maturidade, depende de como está o time técnico, né, utilizando isso, o próprio negócio, e o reporte que já é acompanhado. Então, inicialmente, precisa de uma assistência com maior recorrência, né? Mas depois a coisa tende a seguir mais flat. Mas o monitoramento diário ele é fundamental. Ele é fundamental, né? Para não se ter a surpresa do billing final do mês, né? Igual cartão de crédito. Ainda nessa pegada de monitoramento, chegou uma pergunta aqui bem interessante. Como iniciar o processo de otimização de custos sem possuir uma ferramenta? Somente com conhecimento técnico é possível? Olha, eu posso dizer que o jeito, o que você pode fazer para começar? O ideal é que você, obviamente, primeiro estude um pouco mais sobre os tipos de ofertas comerciais que cada provedor de nuvem oferece. Isso é fundamental. Por quê? Porque você tem que entender todos os tipos de... cada provedor de nuvem tem sua oferta, né? E, obviamente, em teu entendimento, você vai saber exatamente adequar. Esse tipo de oferta faz sentido, esse tipo de coisa. Então, tem que saber, tá? O segundo passo que você pode iniciar seria estudar sobre o Well Architected Framework, tá? Que é o ARC. Então, acho que esse é fundamental. Você tem que entender como é que é a metodologia para fazer gestão de custos, como é que eu vou usar tags, como é que eu vou usar
o próprio Azure Advisor, o que é o benefício híbrido. Então, esse seria o segundo passo. E o terceiro também, se você já utiliza o Azure, você pode começar já a explorar a ferramenta que é o Azure Advisor. Ele está gratuito, tá? E ele vai te dar uma série de insights sobre a utilização de custos no ambiente. Só tome um cuidado, tá? Porque o próprio Azure Advisor, quando ele analisa, por exemplo, parte de máquinas virtuais, o critério utilizado é o uso de CPU. E por que eu estou dizendo isso? Porque alguns workloads ele tem uso mais intensivo de memória do que de CPU. Então, se ele detectar, por exemplo, um servidor de banco de dados, principalmente esses servidores que trabalham muito com dados em cache, você vai ver que não tem tanta utilização de CPU, mas muita utilização de memória. Então, quando você faz uma análise pelo Azure Advisor, ele pode falar o seguinte: essa máquina está com baixa utilização de CPU, pode diminuir. Mas se você não tem o conhecimento técnico, você não vai, de repente você pode, sei lá, um servidor de Redis. Ele não vai, de repente não vai ter, em muitos cenários ele não vai ter tanto uso de CPU, mas muito mais de memória. Então você não pode fazer um resize sem conhecer que o workload é aquele. Tá? Mas o Azure Advisor já vai te dar um bom, assim, vai te adiantar muita coisa. Ok. Já vai te trazer transparência e clareza de alguns pontos, né? Senão... Exatamente. Exatamente. Então, não sei quem perguntou, mas eu iniciaria nesses passos, tá? Uhum. Obrigada, Rara. As perguntas se encerraram. E estamos caminhando para o encerramento. Gostaria de te agradecer, Rara, pela participação, por compartilhar aí o conhecimento. Gostaria de agradecer muito a audiência do seu público, né, que eu sei que é um público bem fiel. É meu primeiro contato com você, mas eu já tinha ouvido falar muito de você. Flávio, quero te agradecer também pelo seu tempo disponível. E passo a palavra para vocês também, um recado final. Não, eu gostaria de agradecer muito pelo convite, eu adorei. E é um assunto que eu gosto bastante de falar sobre FinOps, é algo que eu tenho especializado aqui na Microsoft também, além de outras coisas também. Mas esse é uma vertente que eu gosto de estudar bastante. E a gente vê o quanto é importante as pessoas estudarem a respeito, o quanto está sendo demandado isso. Então, poder falar sobre isso, no fundo, a gente está ajudando as empresas a utilizar melhor a nuvem, né, quando a gente fala de FinOps. Então, eu agradeço bastante a oportunidade de poder levar essa mensagem e fico à disposição para novas oportunidades, tá bom? Obrigada. Flávio. Muito bom. Eu também agradeço aí a turma que entrou, né? Acho que ao Fábio, a Microsoft, a Amanda pela condução. Eu acho que é legal a gente poder debater esse assunto. Ele não é um assunto de respostas prontas, né? Ele tem os seus desafios dos ambientes, do porte das organizações, dos anseios, expectativas em relação ao consumo, à infraestrutura, às soluções tecnológicas que se tem rodando em nuvem. Então, ele é um assunto que ele tem que ser debatido, que ele tem que ser construído, que ele tem que ser analisado, para que a gente chegue num cenário que seja mais adequado às expectativas, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade da gente apresentar aqui um pouco da nossa cultura SGA, de gerenciar isso, de alinhar essas expectativas, de tentar trazer isso a uma experiência mais agradável possível para o cliente, né? Realmente trabalhar a experiência dele em relação a esse consumo, apresentar essa nova solução, né, que hoje já está disponível no marketplace do Azure, que é uma solução super legal. Então, a gente está aí disponível para interações, para demandas e para mais bate-papos. Obrigado mais uma vez a todos aí, gente. Até logo. Ok. Antes de encerrarmos, gostaria de pedir à audiência que nós vamos disponibilizar o link da ferramenta Gestão na Nuvem nos comentários do LinkedIn. Fiquem à vontade, aproveitem e tirem o máximo de insights possível da ferramenta, que a ferramenta possa oferecer para vocês. E em breve os inscritos neste evento receberão um e-mail para avaliação. Conto com a participação de todos, até mesmo para continuarmos produzindo conteúdos relevantes para vocês. Mais uma vez, muito obrigada, Fábio e Flávio, por nos conceder aí um momento de conhecimento. E a toda a audiência, muito obrigada e até breve. Valeu, pessoal. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.